que vão chegando aos pouquinhos aqui. O próprio iPhone, né, que é um aparelho mais caro, mas é o que tem mais recursos. E quando a gente, também, uma coisa que eu lembro, né, olha, eu não trago mais material para a sala de aula, eu deixo tudo nas nuvens. Hoje, todo mundo sabe que é assim. Ano passado, início do século, todo mundo pensava que isso era uma balela, uma mentira, né? Alguém está dizendo isso, mas ele não deve estar bem na cabeça. E hoje todo mundo ri disso, ri sobre isso. Falar com a pessoa, vendo a pessoa no monitor. Então, muitas coisas fantásticas hoje que nós achamos, já no passado, em países desenvolvidos, lá na Europa, já se fazia isso com bastante evidência. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto. Então, como eu falei, essa introdução eu escolhi justamente por militar nessa área de educação com mais veemência. E como docente comprometido, estou convicto que depende da capacidade que temos de tocar o coração das pessoas para o conhecimento, é que nos faz dar esse rumo. Porque quando nós tocamos a cabeça do aluno para que ele conheça determinado assunto, nem tudo ele vai gravar, claro. O aluno, numa aula de 1 hora e meia, 2 horas, o aluno praticamente não lembra tudo que você falou ali, ou quase nada. Ele absorve os primeiros minutos, mas depois ele já tem sonolências, desvirtua o pensamento dele para outras coisas. Quando nós começamos o ensino à distância, por exemplo, na Estácio começou em 2006 aproximadamente, eu lembro que as aulas eram muito longas. Eu não concordava com aquilo, aula de 1 hora e meia, 1 hora e 30, mais ou menos. Eu não concordava com aquilo, 90 minutos numa aula ali, o aluno prestar atenção naquilo tudo, e depois cair na prova, coisas que estavam sendo ditas lá depois de 1 hora, que ele já estava em sono profundo. Ele teria que rever aquele vídeo várias vezes. Hoje, 2020, ele tem aulas curtas, curtíssimas. Eu lembro que eu gravei vídeo de aula de teologia e eu falava 5 minutos. Tinha o texto ele iria ler, talvez um texto até musicado, para dar mais ênfase. Um canto gregoriano, por exemplo, né? E depois entrava o professor, falava 5 minutos sobre um trecho que ele escolheu de lá, o trecho mais interessante, o trecho mais relevante. Eu até cheguei a convidar alguns padres para fazer alguns comentários nas aulas, e ficou muito bacana, porque não somente o professor, mas um padre com bastante sabedoria, né? Padre missionário, que eu chamava às vezes um padre claretiano, o próprio arquidiocesano, e ele falava aquele texto ali com bastante propriedade, porque conhecia ali tudo que estaria contido no livro sagrado, muito mais do que eu, que fiz pós-graduação só em teologia, mas não tinha o mesmo envolvimento com ele, que teve anos e anos e anos no seminário. O que se dá em muitas maneiras sobre esse aspecto, uma delas ocorre quando apresentamos modelos de vida. Eu estou aproveitando esse vídeo, não somente para falar do meu artigo, não somente para falar da minha experiência em sala de aula, mas para falar desses modelos de vida. O meu modelo de vida está sendo passado para você, de uma certa forma, que você vai lembrar mais que a própria dor e vai agir por causa disso. Mas, na verdade, nenhum modelo é perfeito. Nós, humanos, não fazemos modelos perfeitos. Eles sempre têm aperfeiçoamentos, mudanças, ajustes. Isso é bom, obviamente, nada deve ser engessado. Eu lembro, em vídeos passados, vocês devem ter me ouvido falar sobre a minha página, essa que está ao fundo. Ela foi idealizada em 2001, quando eu passei pela primeira vez uma sala virtual.
Mas ela não tinha esses freela que agora aparecem, né? Com todos os meus livros. Ele vai passando um por um. E lá dentro tem a página virtual que tem as diversas disciplinas, com os artigos, com exercícios, com avaliações, com alguns gabaritos. Não era assim, era uma página mais simples, bem mais simples. A sala virtual que eu me especializei mais. Mas hoje em dia ela tem um layout bastante atrativo. E o aluno às vezes não se detém somente na sala de aula virtual, porque tem vídeos também, tem vídeos bastante interessantes sobre psicologia, sobre a parte de contabilidade, sobre a parte de sociologia. Então tem uma variedade bastante interessante para que o aluno ali debruçado ele possa tirar proveito para pesquisas ou próprios aqueles trabalhos de conclusão de curso que eles fazem no final de cada graduação. Então o TCC é bastante interessante e ali tem pesquisa que não acaba mais. Tem também, hoje em dia tem um glossário, deve ter ali mais de 1.500 palavras, para que ele, na dúvida, ele possa fazer a consulta. Dentro da minha área de contabilidade tem um plano de contas, que ele pode estar recorrendo para verificar as contas. Eu lembro que num vídeo também eu falei sobre ainda essa empresa alemã, que eu recebia os relatórios de lá e as contas eram diferentes, obviamente, porque as legislações eram diferentes. Hoje existe uma harmonização das demonstrações de contabilidade e as contas têm similaridade, mas no passado não era assim. Então essas modificações que nós fazemos nos modelos que não são perfeitos, eles se notabilizaram para vencer os obstáculos a fim de que nós possamos perseguir as nossas metas. Porque, na verdade, cada um tem uma meta diferenciada. Eu tenho uma meta, vocês que estão vendo o vídeo devem ter outras metas e outras formações, de repente, e vão buscar nessas formações aquilo que é mais interessante para vocês. Eu escolhi essa reflexão também um exemplo do Nelson Mandela. Foi uma das pessoas, um dos ícones que eu escolhi na minha reflexão, no meu artigo, como um precioso tesouro para a educação. Sua fé na justiça, apesar